sobre como aumentar o faturamento da marcenaria. E o que acontece? Quando você planeja aumentar o faturamento da sua marcenaria, né, algumas etapas precisam ser cumpridas. Então, por exemplo, não é só vender mais, né? É como eu faço para vender mais na minha marcenaria. Quais são as etapas que eu tenho que cumprir, o que eu vou fazer para vender mais na minha marcenaria, para aumentar o meu faturamento. Então, por exemplo, se você quer vender mais na sua marcenaria, você tem que primeiro conhecer, saber quantos orçamentos você faz por mês e qual é a sua taxa de conversão. Ah, Lídia, eu faço 10 orçamentos por mês, converto 3, minha conversão é 30%. Tá legal. Qual é o seu faturamento com esses três contratos fechados por mês? Ah, eu faturo 10 mil, 20 mil, 30 mil. Então tá legal. Você quer aumentar o seu faturamento. Então, automaticamente, você vai necessitar fazer mais orçamentos. Então, se você hoje converte 3 orçamentos e quer aumentar o faturamento, automaticamente você tem que aumentar a quantidade de orçamentos. E aí, para você se conectar mais, né, com potenciais clientes, você vai precisar realmente cumprir algumas etapas. Mas já fica a lição que, se você não conhecer os números, né, da sua marcenaria ligados à parte de vendas, como é que você vai planejar um crescimento de faturamento se você não conhece hoje ou não sabe hoje os números da sua marcenaria? Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, quantos orçamentos você fez mês passado? Alguém saberia dizer? Tem marcenaria que sim, mas a grande maioria, muitas vezes, tem dificuldade em conseguir essa informação, porque não faz no dia a dia a gestão dos números da marcenaria. Eu não estou falando de quantidade de chapa cortada, número de peça, não é isso. Isso é importante, também tem que ser acompanhado. Só que, por exemplo, se eu quero faturar mais, né, eu preciso me preparar para isso. Então isso passa por publicidade, né, isso passa por parcerias, isso passa por conhecer, né, quantos orçamentos você faz, qual é a sua taxa de conversão, qual é o ticket médio dos seus clientes. Tá bom? Vou deixar a Jamila até complementar aqui, que ela está levantando a mão aqui. Na verdade, voltando a essa parte de números, né, porque eu acho que é muito importante. As pessoas às vezes, como é que eu faço para gerenciar? Seja gestão comercial, seja gestão financeira, seja gestão de produção, a gente sempre tem que lembrar que gestão é número, gente. Não adianta fugir disso. E seja uma marcenaria grande ou pequena, tem que ter gestão. Grande, você vai planejar alguma coisa sem conhecer gestão, os números. Porque se você não sabe números, como é que você vai acompanhar? Você vai acompanhar com o que você acha? Não existe gestão do achômetro. Existe gerenciamento de informação, de números. Então, qualquer gestão, seja ela comercial, seja ela financeira, seja ela de produção, coloca na cabeça de vocês. É acompanhamento de números, levantamento de números e acompanhamento desses números. Então, na gestão comercial, na gestão de vendas, que é o que a gente está falando aqui hoje nessa live, que é como faturar mais na sua marcenaria, então vai ser uma discussão mais voltada para gerenciamento comercial, gerenciamento das suas vendas. Você tem que saber os seus números de vendas. O que você saber seus números de vendas? Quanto você está faturando? Quantos orçamentos você faz? Tem marcenaria que não sabe. O marceneiro é muito bom, tem um bom produto, mas se você perguntar se ele teve lucro no mês passado, qual foi o faturamento, ele não vai saber. Tem gente que infelizmente não sabe. Tem gente que já faz esse tipo de acompanhamento, mas tem gente que não sabe. Então você precisa saber qual que é o seu faturamento mensal. Quanto você fatura? Quantos projetos você precisa vender para atingir esse faturamento? Então, não é somente quanto você faturou, mas quantos projetos você vendeu para faturar aquilo. Só assim você vai ter, por exemplo, a sua taxa de conversão, que é o que o Lídio falou. O que é a sua taxa de conversão? Quantos projetos, quantos orçamentos você precisou fazer, e aí é outro número que você precisa saber, não somente quantos você vendeu, mas quantos orçamentos você fez naquele mês, quantos orçamentos você precisou fazer para conseguir converter aquela quantidade de orçamentos para daí você atingir o faturamento que você queria. Perguntar para o pessoal que está aqui se eles têm a taxa de conversão deles, mais ou menos. Quem souber pode colocar aí, tá, gente? Então, isso é a taxa de conversão. Então, quando você sabe sua conversão, é lógico, gente, que isso flutua. Né? Não é exatamente. Varia muito, né? Isso varia. Mas você tem que ter uma média. Você tem que ter uma noção. Porque aí você vai saber, olha, para cada 5 orçamentos que eu faço, eu converto 2. Então, se eu quero... a partir do mês que vem, em vez de converter 2, 3 projetos por mês, eu quero converter 6, eu estou chutando aqui um número, então quantos orçamentos eu vou precisar fazer? Então, isso é números. Mas isso é importante também, não só para faturamento, mas, por exemplo, às vezes você quer comprar um veículo, quer comprar uma máquina, você quer mudar para um galpão maior. Como é que você faz? Se você não souber, né, quanto é o seu faturamento, quanto você está tendo de lucro na marcenaria, qual é o seu custo fixo, né, e o seu custo de mão de obra, como é que você vai planejar uma despesa a mais? Para você planejar uma mudança, né, a gente está falando de faturamento e como aumentar o faturamento.
Mas conhecer os números da sua marcenaria servem também para você planejar uma despesa. Sim. Então, por exemplo, a marcenaria aqui, marcenaria Romagnoli, converte em torno de 20%, né, 25%, 30% na verdade, a cada 6 converte 2, alguma coisa em torno de 33%. Então, por exemplo, se você vai planejar uma despesa na marcenaria, cara, se eu vou sair de um aluguel de R$ 1.000 para R$ 2.000, eu vou aumentar o meu custo em R$ 1.000, quantos orçamentos a mais eu tenho que fazer para converter, para ter lucro, para eu pagar aquele aluguel?